Louvado e engrandecido é o Criador do céu e da terra. Então, queridos, vamos continuar aqui a leitura do livro Matityahu, capítulo de número 10, e agora nós estamos no versículo 16. Isso é para nós entendermos que o discipulado, ser um talmidim do Senhor, não é um caminho de facilidades, mas é um caminho de verdade. É necessário nós assumirmos que diante dessa caminhada nós enfrentaremos dificuldades. Sim, mas este é o caminho correto. É um caminho onde nós temos também que assumir a nossa responsabilidade como parte deste povo que leva o Evangelho, as boas novas. Disse uma vez Yeshua, eis que os campos branquejam, mas poucos são os trabalhadores. E aí peça ao Pai que envie mais trabalhadores, porque é necessário mais pessoas assumindo este compromisso, recebendo esta mensagem para a sua salvação e levando esta mensagem a todo mundo. Então aqui no versículo 16 ele diz o seguinte: prestem atenção, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como cobras, inofensivos como pombas. Ele está avisando, eu estou enviando vocês, não quer dizer que todo mundo vai achar bonito, vai bater palma, vai te abraçar. Porque muitas vezes você vai falar a verdade para o bem e salvação daquela vida, mas aquela vida se levanta contra você. E isso não foi diferente no passado. Nós vamos ver aqui que ele até faz alusão ao que aconteceu. Porque se não foi diferente com ele, o próprio Messias, quanto mais conosco que somos simplesmente seguidores dele. Então ele diz, se tentaram ir contra o próprio Mestre, Yeshua HaMashiach, quanto mais nós, quando nós nos dispusermos a falar o que tem que ser dito, a viver o que tem que ser vivido, pela misericórdia e pelo poder do Pai, claro que pessoas se levantarão. E aqui nós veremos que não só pessoas por aí, mas muitas vezes pessoas de dentro de nossa própria casa, ou mesmo de nossa própria congregação. Pessoas que não vão aceitar. Mas vamos continuar. Vamos ler aqui que nós temos algo e a palavra ela fala por si só. Tudo isso que eu estou dizendo está escrito, mas eu quero que vocês confiram comigo. Eu peço que vocês acompanhem a leitura. Se você tem a palavra, esteja com ela aberta sempre, para que você possa conferir. E ele diz, sejam prudentes como cobras, ou seja, você tem que ter sabedoria, astúcia, mas não malícia, não maldade. Então inofensivo como uma pomba. Fugir do mal, fugir de quem quer fazer o mal. Você saber como Saulo, eu não sei se vocês lembram, mas Saulo teve que descer, os seus discípulos tiveram que descer ele da muralha em um cesto. Então ele foi esperto, mas inofensivo, ele não foi contra, ele não se rebelou, ele não pegou em armas para ir contra aqueles que queriam o seu mal. O que ele fez? Ele saiu, ele estava atento e ele saiu. Então ele foi esperto, ele foi assim astuto, né? Prudente como uma cobra, mas inofensivo como uma pomba. E assim Yeshua. Nós não vemos Yeshua revidar, não vemos Yeshua avançar em ninguém. Quando vieram com espada, o que ele fez? Curou a orelha daquele soldado. Então ele nunca foi contra da forma agressiva. Mas muitas vezes ele teve que se ocultar, muitas vezes ele não compareceu em determinados lugares, porque ele tinha consciência que lá já queriam matá-lo, que lá já queriam fazer alguma maldade ou prendê-lo. Então, muitas vezes ele deixou de ir àquele lugar. A não ser quando ele tinha que ir àquele lugar. Então, muitas vezes ele também foi, mesmo sabendo que queriam ir contra ele. Mas não era chegada a sua hora. Então vamos continuar, versículo 17. Tenham cuidado, porque pessoas os entregarão ao Sanhedrim local e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos goim. Ou seja, esta palavra não vai ser pregada somente aos judeus ou à casa de Israel, mas até mesmo aos governadores e aos goim vocês serão levados. Mas olha, veja que aqui fala, serão açoitados, passarão momentos difíceis, prisões. E muitas vezes a pessoa, a tendência humana, e até mesmo de um comodismo,
ou de uma leitura seletiva, é de só ver na palavra aquilo que lhe interessa. As promessas, as bênçãos. Mas nós temos que assumir a realidade. E quando isso acontecer a algum de nós, quando nós formos perseguidos, quando nós formos desencorajados, nós temos que entender que isso não é porque nós estamos indo contra a vontade do Senhor, mas muito pelo contrário. Pode ser exatamente um dos fatores que confirmem que você está andando no caminho certo. Porque você está pregando a verdade e nem todos aceitarão a verdade. Então, nós vamos continuando essa leitura, versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos goim. Mas quando os levarem a juízo, não se preocupem com o que dizer ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que devem dizer. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de meu Pai Celestial falará por intermédio de vocês. Para que fique claro que não era a palavra deles, para que eles fossem de fato representantes de Adonai e as palavras viessem do próprio Rei dos Reis, diante de homens de autoridade, diante dos goim, diante de povos de todas as nações, para que todos os povos passassem a saber quem é Adonai. Para que todos os povos passassem a entender que só existe um Deus, um só Criador e um só mediador entre Deus e os homens, entre Adonai e a humanidade, o seu filho Yeshua HaMashiach. Então ele traria capacitação por meio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para que nós pudéssemos continuar levando essa mensagem. Ele daria a nossa capacitação por meio do seu Espírito, que é santo, para que nós pudéssemos levar o Evangelho. E continua assim, no versículo 21. Um irmão entregará o outro à morte, e um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim será preservado do mal. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então ele diz, não vai ser fácil, mas tenha minha paz, tenha confiança em mim, persevere até o fim. Ele diz, pais, irmãos entregarão outros irmãos, pais entregarão seus filhos, filhos entregarão seus pais. Isso aconteceu ao longo da história. Isso aconteceu, pessoas, elas depositavam a sua fé em Yeshua, então as famílias rejeitavam, e até hoje isso acontece. Quando uma pessoa se propõe a seguir verdadeiramente, de fato, o Senhor, muitas vezes a família o olha de uma forma diferente, os amigos, muitos se afastam, muitos criticam, mas nada mais é do que o cumprimento das palavras que estão escritas aqui, na Sagrada Escritura. E aí, então, ele diz, haverá perseguição. Nós não podemos, então, nos iludir com um evangelho de facilidades. Mas nós precisamos entender que a única forma de nós andarmos neste evangelho, porque não é fácil, mas a única forma qual é? A intimidade, a paz que procede de Adonai, a alegria que vem dele. Quando nós vemos, quando Kefa foi pela primeira vez açoitado, conforme relata a Escritura, eles se alegraram. Por que se alegraram? Porque foram considerados dignos de serem afligidos por amor ao Salvador, por amor ao verdadeiro Criador e ao seu Filho, a razão e o sentido de toda a existência, de todos os homens, quer gostem, quer não gostem, mas é dele que procedemos. Então, queridos, e aí ele continua, eu vou fazer uma leitura agora mais seguida para que você entenda um pouco do que viria a acontecer. E nós não podemos querer viver um evangelho diferente disso. Porque quando nós queremos levar a sério a palavra, isso acontece. E não se desencoraje. Não retroceda. Vamos avançar na misericórdia do Pai, orando pelas vidas, mesmo aqueles que nos perseguem. Nós vamos ver que Ele também nos deu esta incumbência. Se você for lá no capítulo de número 6, aqui mais para frente, do livro de Lucas, você vai ver que ele vai falar o quê? Para nós orarmos, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Porque ele sabia, muitos vão fazer isso. Mas orem por eles.
Não odeiem eles. Tenham o amor do Pai em seus corações. É difícil, mas o que ele está dizendo mas mesmo assim haverá paz. Mesmo assim haverá consolo para vocês. Porque eu estou com vocês. Até a consumação dos tempos. Louvado é o nome do Senhor. Diz então assim: um talmidi não é maior que seu rabi. Um escravo não é maior que seu dono. É suficiente para o talmidi ser como seu rabi e o escravo como seu dono. Se o chefe da casa foi chamado Baal-Zebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto ou escondido que não se torne conhecido. Então ele está falando, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Mas não tenham medo. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Guerrinom. Não se vendem pardais por quase nada? Por 2 assarion? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Todo o cabelo da cabeça de vocês foi contado. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Ou seja, eu sei o que está acontecendo com vocês. Eu sei o que vocês estarão passando. Não se preocupem, eu estou com vocês. Eu estou sabendo. Mas não tenham medo. Temam Adonai, porque ele é quem tem o poder de lançar uma pessoa no inferno ou de dar a ela a vida eterna. Mas não tenha medo. Continue. Esta é uma palavra que ele diz, vai haver dificuldades, vai haver perseguições, vai haver pessoas que desconfiam e desacreditam da sua palavra. Muitas vezes familiares, muitas vezes amigos, muitas vezes alguém que está numa mesma congregação, pessoas de todo tipo. Mas ouça a voz do Pai, leia a sua palavra e persevere. É isso que ele nos diz. Este é um caminho de discipulado. Este é um caminho de ensino, onde haverá correção, onde haverá ensino mesmo da parte de Adonai para nós. E ele continua terminando e dizendo assim, versículo 32. Quem me confessar na presença de outras pessoas, também será confessado por mim na presença de meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas, também será negado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Não suponham que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Muitas vezes este negar não é simplesmente negar com a boca, mas é muitas vezes negar com a atitude. Você sabe o valor, você sabe o que manda a palavra. E então, diante de determinadas pessoas, você faz diferente para agradá-las. E muitas vezes nós acabamos por desagradar Adonai, sendo que o primeiro mandamento é amar a Ele acima de tudo. E nós vamos entender isso mais agora. Amar Ele acima de tudo. Inclusive, veja só o que diz aqui. Não suponham que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria família. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Amar Adonai acima de tudo. Acima de pai, acima de mãe, acima de filhos. Afinal de contas, só temos pai, mãe, filhos, porque Ele nos deu. Nós só temos vida porque Ele nos deu. Então nós devemos amá-lo acima. Não diz não amar os outros, mas Ele acima. Obedecê-lo acima, porque Ele sabe o que Ele diz. Ele sabe o caminho no qual Ele está nos conduzindo. E termina dizendo assim, quem achar sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, a achará. Perder a sua vida, perder aquilo que ele tanto achava que era o seu tesouro maior, quando descobre que há um tesouro de grande valor, que é Adonai e Yeshua, o seu reino. Então está disposto, às vezes, a aborrecer até aquele que ele ama. Não é que ele deixou de amar, mas aborrecer quem ele ama por saber que existe um valor ainda maior. Alguém ainda maior, que ama ele e que ama também os seus familiares, os seus amigos.
Então, colocar o Senhor acima de tudo. Colocar o Senhor em primeiro lugar. É dele que procede a vida, é dele que procede a salvação, e é por causa dele que nós estamos aqui. Louvado é o nome do Senhor. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe esta palavra não está recebendo a mim, Ricardo, está recebendo a Yeshua. E quem recebe Yeshua está recebendo o Pai. Este é o único caminho. Se você quer estar com o Pai, receba a palavra que está sendo dita. Esta palavra não é minha, é dele. Louvado é o nome do Senhor. É de Yeshua, é a palavra que salva. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa que o profeta recebe. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa que o justo recebe. E se alguém der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos porque ele é meu talmidi, eu lhes asseguro, não perderá sua recompensa. Que o Senhor a vós abençoe e guarde. O caminho do Senhor é um caminho de paz. O caminho do Senhor é um caminho de alegria. Mas isso não diz que não teremos aflições. Pelo contrário, Yeshua disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Louvado é o nome do Senhor. Amém.